A aula 19, ela é de 2000, e é uma questão de 2006. Os assuntos eu vou atualizando aqui para vocês, né, envolvidos na questão. No caso, começa dizendo que no poema Procura de Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, expressa a concepção estética de se fazer com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com mármore. O fragmento abaixo exemplifica essa afirmação. Então, é importante entender que nós temos aqui uma correlação entre palavras, certo? E a escultura em mármore. Nesse caso, como traz aqui o Carlos Drummond de Andrade, então eu vou pensar no modernismo poesia, tá? Como um dos assuntos da questão, um dos assuntos envolvidos, e claro, que vocês têm que pensar na questão do fazer poético, né? O fragmento abaixo simplifica essa afirmação. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhes deres? Trouxeste a chave? Então, é como se o Carlos Drummond de Andrade estivesse dizendo que as palavras, elas têm um lugar, né, onde deve ser penetrado, porque lá as palavras estão esperando para que sejam partes de um poema. E, como ele está falando da escultura, então é um trabalho, né? Escrever é um trabalho, como o escultor faz. Encontrar a melhor palavra, lapidá-las, né? Experimentá-las. Este fragmento, vejo então que é a questão 7, né? Esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre os autores modernistas. É importante pensar sempre, tá, pessoal? Que é uma coisa que a gente percebe nas provas do Enem, é essa correlação que os poemas trazem, né, que os poetas trazem nas questões, ou melhor, que o avaliador busca nas questões, de modo ao leitor ser capaz de buscar, de correlacionar informações. Esse fragmento, então, traz a nostalgia do passado colonialista revisitado. Não. A preocupação com o engajamento político e social da literatura. Aqui não, ele está falando sobre escrever poesia, não é engajamento político e social. Sobre o trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos. É esta a resposta. Porque se nós estamos falando que ele compara o fazer versos com o Michelangelo, né, com o escultor Michelangelo, que fazia obra a partir do mármore, ou com o mármore, então só pode ser a letra C. A produção de sentidos herméticos na busca de perfeição poética, não. Herméticos aqui remete à ideia de, vamos dizer, fechado, mais obscuro, não é? E a contemplação da natureza brasileira também não. A natureza não compõe o modernismo poesia, o tema natureza não compõe inicialmente aí o tema, certo? Bom, uma questão curtinha, só para que vocês, inclusive, olha, outra sugestão de leitura, leu o Carlos Drummond de Andrade e a sua poética. Ficamos por aqui.
Vamos parar a gravação.